Raimundo Pinho, antropólogo, professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no estado brasileiro da Bahia. E tenho muita alegria e prazer de poder contribuir com essa iniciativa tão importante, a Escola de Metodologias e Práticas de Pesquisa Social Crítica. Agradeço, então, ao Dr. Carlos Figari pelo convite, ao Mateu e a toda a equipe que tem trabalhado para pôr em movimento essa iniciativa. Eu vou fazer uma apresentação aqui, propor uma discussão em torno da dialética entre objetificação e subjetividade, ou subjetivação, levando em conta a nossa experiência de pesquisa, de atuação engajada e crítica no contexto do Recôncavo da Bahia, mais especificamente das cidades coloniais de Cachoeira e São Félix, que distam apenas 100 quilômetros da capital do estado, Salvador. Discutir a nossa experiência de pesquisa, eu espero, também nos permitirá discutir as implicações práticas e as tensões políticas envolvidas no reconhecimento no reconhecimento dos constrangimentos estruturais, históricos e políticos que incidem, não? Que determinam ou que tangenciam a prática de pesquisa. Com alguma ênfase, quer dizer, queremos dar aqui ao ponto de vista da antropologia social, que é a disciplina na qual eu me localizo, não? Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental levarmos em conta nessa tomada de consciência, digamos assim, não, das ingerências críticas da prática de pesquisa em sociedades racializadas, como é o caso do Brasil, levar em conta a nossa situação, digamos assim, a posicionalidade dos sujeitos e a sustentação das narrativas e procedimentos se dá num horizonte, num contexto materialmente, digamos assim, percebido, sentido e vivido, não? Essa é uma situação que é conjuntural ou contingente, mas nem por isso, obviamente, menos objetiva, não? Essa situação é um contexto, para o caso do Brasil, de modo geral, não? E para o caso da Bahia, de modo muito particular, um contexto de violência e de opressão, de pobreza, de despossessão, de racismo estrutural. A imagem de fundo do slide mostra um mapa da cidade de Salvador, que, como eu disse, é a capital do estado, e, digamos, representa a distribuição de homicídios por 100 mil habitantes. As regiões de cor vermelho mais intenso são aquelas com taxas mais elevadas, que são também as áreas da cidade habitadas majoritariamente pela população negra ou preta, que é também a mais pobre, não? Há no mapa uma superposição entre a condição racial ou a identidade racial, a posição de classe e digamos, e o contato, a relação com a violência mais, enfim, pura e brutal, não? Os homicídios, as disputas por território, protagonizadas por grupos armados, mas também, é claro, com o concurso muito triste de agentes do Estado, não? Esse contexto, digamos, essa cartografia de violência e opressão é uma situação que encontra correspondente também na própria formação subjetiva de sujeitos negros, não apenas em Salvador, não, mas digamos assim, no contexto global ou hemisférico da diáspora africana ou de sociedades de classe racializadas. Nesse contexto, como muitos autores, seguindo a Frantz Fanon, insistem, ser negro é não ser. Então há também, nesse caso, digamos, uma erosão, uma precariedade ontológica que, ao mesmo tempo que fundamenta, nega a identidade negra. Uma negação que também poderíamos definir como alienação, não apenas no sentido do trabalho alienado, numa chave do materialismo histórico, mas também uma alienação talvez mais radical, ontológica, da relação do sujeito negro com o seu próprio corpo, tornado flesh, quer dizer carne, sob, digamos assim, sob
a hecatombe escravista colonial. Não? Então, essa é a nossa situação, que o mapa, ou essa cartografia, de algum modo, representa o eu sou onde eu penso, de Walter Mignolo, está definido por essas balizas, por esses condicionantes estruturais e históricos que definem, de outro modo, em outra abordagem, aquilo que Beatriz Nascimento, a historiadora e ativista afro-brasileira, digamos, correlacionou ou não na sua interpretação, digamos assim, diaspórica ou transatlântica, não? Ao enfatizar que nós somos aonde estamos. Então, nesse caso, a ênfase situacional é na correlação entre a produção de um ponto de vista, de uma perspectiva, com o efetivo enraizamento sócio-histórico. Esse cenário é o pano de fundo a partir do qual desenvolvemos, então, naquele contexto da cidade de Cachoeira e São Félix, na Bahia, o nosso empreendimento crítico interpretativo, obviamente mobilizado, não, orientado para a ideia de pensar sobre isso, sobre essa situação, não? Que é a situação que aflige nossos interlocutores, mas que também incide, não, que também aflige, que também assombra a nós próprios, sujeitos, digamos assim, autores, não, e atores, investigadores, pesquisadores ou antropólogos. Nessa situação, o nosso compromisso, então, no projeto de pesquisa que desenvolvemos, foi ou seria produzir conhecimento, ao mesmo tempo comprometido com a emancipação dos sujeitos sociais envolvidos, o que inclui a nós próprios, né? A mim mesmo e a equipe de pesquisa, mas também situado, ou seja, que leva em conta as contradições da epistemologia ocidental e do capitalismo racializado heteropatriarcal, como ele se manifesta em termos concretos e objetivos, como nessa cartografia. Em termos mais prosaicos, digamos assim, a unidade de análise, o locus, ou a porta de entrada para a nossa investigação, foi uma escola pública de ensino fundamental na cidade de São Félix, como eu disse, um dos sítios onde realizamos o nosso trabalho, não? São Félix fica muito próximo de Cachoeira, onde está sediada a universidade onde eu próprio trabalho, não? Nosso objetivo da equipe, uma equipe multidisciplinar, com, digamos assim, um núcleo duro na antropologia social, mas também acolhendo contribuições de pesquisadores e pesquisadoras das artes visuais, da história, da educação e de outros campos. O objetivo da pesquisa do projeto, que se iniciou em 2014, seria descrever e interpretar a produção de subjetividades masculinas racializadas. Não? Essa produção se daria, em nosso argumento, e o que, de algum modo, confirmamos por meio das diversas pesquisas que foram desenvolvidas nesse contexto, a relação do Estado, quer seja, digamos assim, como o Estado se materializa por meio da instituição escolar, quer seja como o Estado fantasma aparece, não, assombrando os sujeitos sob a forma de seu braço armado a polícia. E o mercado, não é claro, não apenas, mas o mercado também entendido como promotor de uma gramática, não, do capital que permite aos próprios sujeitos elaborarem, e o que é muito importante para o nosso argumento aqui, objetivarem as próprias identidades. Não? A equipe multidisciplinar esteve composta por estudantes de graduação, de pós-graduação, nos diversos níveis da formação acadêmica. Então, de alguma forma, o projeto serviu também como um laboratório de pesquisa. Não? As diferentes pesquisas que se desenvolveram nesse contexto abordaram temas como a dissidência de gênero, as representações do corpo negro, a defasagem dos rapazes, dos meninos, não, na escola pública, um problema muito agudo, não, as formas subjetivadas da violência que eu próprio trabalhei em meu trabalho pessoal particular, não, a relação entre música, cultura popular e identidade, isso tudo, como eu disse, a partir de nossa entrada no campo, no Colégio Estadual Rômulo Galvão, que aqui parece retratado. O colégio fica na periferia da cidade de São Félix. Aqui atrás é uma comunidade, infelizmente, marcada pela violência, pelas disputas territoriais,
pelo tráfico de drogas, pelo assédio de forças armadas do Estado também, não? Que, veja bem, que se localizam no muro de fundo da escola, não? De tal modo que essa presença mórbida, espectral do Estado e a violência promovida pelas disputas territoriais são muito presentes na escola, não? E, de um modo, inclusive, de certa forma, incidem, digamos assim, promovendo a incorporação de padrões, valores e categorias que transitam desse mundo, digamos assim, da violência para o mundo da instituição escolar, não? Ora, eu falei então agora sobre o que eu chamei de situação, não? Ou seja, o reconhecimento dessa localização, digamos assim, definida por essas balizas histórico-estruturais, digamos, materializadas como violência, sua dimensão mais pura e brutal, não? Nós sabemos como o Brasil, infelizmente, a Bahia também apresenta índices de violência, digamos assim, interpessoal, mas também de violência do Estado, não? Muito elevados, não? Tristemente também o Estado da Bahia e mesmo cidades pequenas como São Félix e Cachoeira vivenciam essa realidade, não? Então essa é uma situação. Nessa situação, como um cenário também possível de ser descrito, não? Como um horizonte de antecipações em uma, digamos, formulação hermenêutica, digamos assim, sujeitos sociais elaboram a própria posição, subjetividade, não? E se engajam, se conectam a essas estruturas objetivas, não? Interpessoais, presentes de modos concretos e materiais numa cena, digamos assim, que não é exatamente exterior aos sujeitos, mas que obviamente que se realiza, né, nessa, digamos, articulação. Ora, reconhecer os nativos, não? Os nossos interlocutores no campo como sujeitos também nos obriga a nos reconhecermos nós próprios, etnógrafos, pesquisadores, como sujeitos, não? E sujeitos de contextos históricos, não? O locus, a localização, o momento, o aqui e agora da produção de uma interpretação ou de uma leitura é nesse sentido aquilo que chamaríamos, não, seguindo a Mary Louise Pratt, uma zona de contato onde identidades distintas, não, ambas, é claro, historicamente situadas, se defrontam. Pratt define zona de contato como espaços onde culturas se encontram, se chocam e se enfrentam, muitas vezes em contextos de relações de poder altamente assimétricas, como colonialismo, a escravidão, eu diria, não, como antropologia. E é claro que é difícil não reconhecer a relevância, não, do encontro colonial, da conquista colonial e do colonialismo moderno do século XIX, não, como, digamos assim, no mínimo, não, como no mínimo uma infraestrutura, digamos assim, política para o desenvolvimento da antropologia social. O colonialismo, a escravidão e suas consequências, tal como são vividas em muitas partes do mundo, definem essas, digamos assim, definem fronteiras, não? Que são atravessadas por sujeitos históricos. Dentre estes, é claro, também os antropólogos ou os etnógrafos. Não? Nesse sentido, a historicidade dos contextos define a historicidade dos sujeitos em ambos os lados, não? Digamos assim, da fronteira epistemológica que separa sujeito e objeto na tradição teórica da antropologia. A foto aqui mostra o antropólogo brasileiro Gilberto Freire em Angola, não? Em um diálogo com, eu vou usar a terminologia da época, com o indígena, não? Gilberto Freire foi convidado para conhecer a África portuguesa nos anos 60, já no período mais crítico, não, do colonialismo português na África, não, para digamos, para conferir legitimidade, não, ou sancionar desde sua posição tão privilegiada como intérprete do mundo que o português criou no Brasil, não, para o caso das colônias africanas, não. Nesse caso, assim como em outros tantos,
Ambos os personagens da cena são sujeitos plenamente históricos, não? E o seu próprio encontro só faz sentido, obviamente, nos quadros históricos do colonialismo em África, não? E da colonialidade do poder no Brasil, não? Que deu lugar, é claro, à emergência de uma figura, de uma personagem como Gilberto Freire de Melo Franco, não? O autor de Casa Grande Senzala, como nós todos sabemos. Desse ponto de vista, a antropologia, do modo como entendemos, se move não, para definir, para produzir, estabilizar o sentido de uma prática, ou pode ser assim considerada, não? O discurso que é histórico, e claro, e também ideológico, não? Quer dizer, no sentido de que as relações de poder e as categorias coloniais, por exemplo, não? Como raça e gênero, definem, é claro, não, os dois lados, digamos, ou as duas conexões, digamos assim, não, os dois momentos que se encontram digamos, nessa fronteira ou nesse limite definido como uma zona de contato. Ora, isso tudo para dizer que só faz sentido, do ponto de vista que nós acreditamos, falar em objetividade se levarmos em conta também a historicidade. Ou seja, não há objetividade fora de quadros históricos, não. E os quadros históricos relevantes, tanto para a nossa situação em Cachoeira e São Félix, quanto para a antropologia, é aquele definido pela escravidão, pela conquista colonial, e como veremos, pela emergência do sujeito negro, não? Como entidade problemática, não? O sujeito negro, homem, ou antropólogo, ou qualquer que seja, e mais, tanto os nossos interlocutores, ou seja, tanto os nativos como os antropólogos, são sempre sujeitos de práticas objetificantes, que objetivam. Porque eu só posso ser em relação a algum outro, não? A subjetividade, do ponto de vista, inclusive, mesmo individual, não? Ou em abordagens, digamos, psicanalíticas, não? Depende da relação com o outro. Mas também do ponto de vista histórico, estrutural ou metafísico, não? Ser, quer dizer, ou estabilizar a minha própria subjetividade, ou me reconhecer, o que talvez seja mais importante nessa chave que obviamente é hegeliana, não? Depende então do outro, não? Ou depende às vezes de eu próprio tornar-me outro para mim mesmo, não? Como sabemos, digamos assim, em uma leitura dialética, não? Ora, interpretar então do ponto de vista antropológico esse jogo, não? Essa dialética, esses diferentes desdobramentos objetificantes que produzem subjetividade, é interpretar signos e categorias simbólicas entremeadas por relações de poder, não? Que definem, obviamente, que definem as prerrogativas de enunciação e de reconhecimento, não? Porque as relações de sujeição e objetificação dependem também de uma simetria, não? Que é, nesse caso, essencialmente política. Essas assimetrias que produzem identidade nesse jogo de sujeição e objetivação produziriam identidades, não? A identidade, entretanto, não é digamos, não seria o ponto de partida, não? Mas seria o começo de uma avaliação crítica. Dizer se homem, homossexual, negro, mulher, indígena, digamos, não exatamente resolve o problema epistemológico de encontrar digamos, de situar digamos, a fundação mais objetiva, né, de um ponto de vista ou de uma perspectiva. As identidades, então, seguindo Donna Haraway, digamos, não são auto-evidentes, não? E não são independentes, é claro, de contextos históricos que incorporam categorias simbólicas, narrativas, representações, cenários sócio-históricos, digamos, estabilizados, não? Ou fixados, não? Como as diversas alegorias do encontro colonial, por exemplo, materializam, não? Ou seja, dizendo de outra forma, dizer-se negro ou mulher, digamos assim, não significa não significa uma absolvição, não, ou uma dispensa de um autoexame crítico
de um escrutínio político e contínuo, de decodificação e desconstrução, que devolva o sujeito e a identidade para o seu contexto histórico, para a sua situação. Apenas assim é possível falar em um conhecimento situado, quando há um reconhecimento de que essa situação é histórica, não? E não encontra no próprio sujeito a fonte e a origem de sua legitimação, mas da relação do sujeito com o contexto histórico, com uma cartografia de poder e desigualdade ou com uma situação. Nesse reconhecimento, ou no encontro com esse horizonte, podemos divisar a produção de subjetividades que são situadas, não? E que se relacionam ou que se definem nesse jogo de subjetivação e objetivação. Como talvez, eu imagino, fique mais claro mais à frente, mas como podemos ver, por exemplo, no modo como a juventude negra da diáspora se apoia ou reinventa a si próprio num jogo dialético com as mercadorias. Não? E vejo que trata-se de como que um jogo de espelhos, não? Porque eu me reconheço nas roupas que eu visto, as roupas que eu visto ganham animação através da minha performação, não? É claro que a mercadoria como objeto, como diria, como um objeto singular, não tem sentido a não ser quando envolvido em práticas sociais definidas, que são obviamente históricas e que mais uma vez significam a conexão do sujeito com as estruturas sociais que presidem a sua experiência. E é nesse sentido que em o sujeito e o poder, Foucault nos, digamos assim, nos provoca, não? Ao dizer, talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, não, mas recusar o que somos. Nesse caso, então, o trabalho da negação é o trabalho de reconhecimento dessa situação histórica que, como eu quero insistir aqui, tem uma raiz colonial e encontra na escravidão africana, digamos assim, a sua dimensão essencial, não? O mais crítica. Em outro momento, o mesmo Foucault nos diz, em As Palavras e as Coisas, não? Como sabemos, discutindo como que, digamos assim, as transformações da episteme moderna deu à luz a esse sujeito como objeto, o homem, não? A emergência dessa figura, dessa posição, digamos assim, dessa encruzilhada, digamos assim, não, que é o homem, o ser humano, não? Como obviamente uma figura histórica. Diz então Foucault, não foi a miséria positiva do homem que produziu violentamente a metafísica, o que é a chave Foucaultiana, digamos, clássica, não? Não é o sujeito que produz o discurso, mas o discurso que produz o sujeito, não? Indubitavelmente, a nível das aparências, a modernidade principia quando o ser humano começa a existir. E esse é um ponto crucial, não? Porque a invenção do ser humano na modernidade europeia ou eurocentrada, e já se apontou o esquecimento Foucaultiano do contexto ou da situação colonial, não? Já se apontou, digamos, o relativo esquecimento por parte de Foucault da escravidão, não? E da importância da escravidão, digamos, inclusive para o surgimento da Europa tal qual a conhecemos. Usualmente reconhecemos, talvez mais facilmente, com uma acumulação primitiva, o trabalho forçado dos africanos e o tráfico de negros. Não, o tráfico de negros, ele próprio produziu o excedente não de riqueza que a Europa acumulou. Mas o tráfico de escravos, a colonização, a escravidão produziu também outro excedente, não? Como um sujeito matável, dispensável, como uma parte maldita, que é justamente o negro. O que eu estou, então, sugerindo aqui, seguindo, obviamente, a Fanon, Mbembe e outros tantos, não? Quer dizer, o momento moderno de nascimento do homem, do ser humano, é um momento moderno de nascimento do não humano ou da não pessoa, que é o escravo e, por extensão, o negro, ou africano, ou indígena, não? Colonial. Figuras ou personagens discutidas por Fanon, por Mbembe, e mais contemporaneamente
por Frank Wilderson III e outros autores norte-americanos. Não? O momento colonial que, digamos, erige ou arma o cenário, o contexto, o mapa como uma situação onde nos movemos por meio desses jogos de objetivação e subjetivação é o, digamos, é o berço de nascimento, digamos assim, dessa personagem contraditória e problemático, escravo ou negro. Se, como diz Foucault, o homem como objeto ou como sujeito é garantia de uma política de representações, não egocentrada, e diríamos nós também eurocentrada, digamos, habitando como um ente intramundano, digamos assim, não habitando em coexistência com as coisas. Ora, a metáfora da coisificação do ser humano como objeto de uma episteme moderna, da ciência contemporânea, das ciências humanas e sociais, etc., não? Ganha outra cor, não? Quando lembramos que outros sujeitos humanos foram objetivamente convertidos a coisas, não? E esses seriam os escravos, não? De modo bem, digamos, evidente, o roteiro, a trajetória de constituição dessa posição, não, desse sujeito, o escravo ou negro, na modernidade, é dependente da produção do homem, não? E, por exemplo, nós lembramos das páginas eloquentes, não, de Orlando Patterson, justificando com muito rigor como a mesma ideia de liberdade, não, ou de emancipação só faz sentido porque há escravos, não? Ou seja, eu apenas sou porque um outro não é, não? Eu sou livre porque ele é escravo. Eu sou um homem porque ele é uma besta falante, não? Um bem semovente, ademais de carne, flesh na linguagem afropessimista, não? Ademais de carne, senciente, mas não pessoa, não humano. O negro escravo era também mercadoria, o valor, não? E nessa confluência entre carne e valor, poderíamos talvez, como muitos fazem, não, radicar, digamos, as condições, digamos assim, mais formais, não, para justamente levarmos em consideração o surgimento do negro, não? Como diz então Frank Wilderson, a violência que torna um corpo carne, flesh, literalmente e imaginativamente rasgado, destrói a possibilidade de ontologia, porque posiciona o negro em um infinito, interminavelmente horrível e aberta vulnerabilidade, o que é muito importante, não? Um objeto tornado disponível, o que quer dizer fungível, ou seja, que se presta, digamos, a qualquer que se presta como suporte para qualquer representação, para qualquer imaginação, para qualquer fantasia, não? O negro, como também mais uma vez, e o escravo, não? Como mais uma vez insiste Patterson, é esse sujeito eminentemente, ou esse instrumento, melhor dizendo, não, eminentemente plástico, não, porque serve a qualquer coisa, não. Sabemos como no afropessimismo de Wilderson há uma identificação entre a posição do negro no mundo contemporâneo e a posição do escravo, não. E segundo ele próprio mais de uma vez insiste, isso ocorre porque, eu vou parafraseá-lo, não há tempo anterior à escravidão para o sujeito negro. Não há negro antes da escravidão, dito de outra forma. Óbvio que haviam africanos de diversas identidades religiosas, linhageiras, não, ou que seja, mas obviamente que essa posição sujeito negro prisioneiro de sua universalidade em negativo emerge no contexto colonial, vou repetir, como carne, como valor ou mercadoria. E a violência, vejam vocês, não? A mesma, a avó da violência que vimos montando aquele mapa de Salvador, como monta o mapa de muitas outras cidades na diáspora, é a mesma violência ou a sua ancestral, estrutural, que inaugura a possibilidade da existência
digamos, autocontraditória do negro, né? Obviamente que podemos discutir outras condicionantes, não? Mas haveria, então, essa suspensão, digamos assim, ontológica que impede, que obstaculiza que o sujeito negro, ou que a pessoa do homem negro, na linguagem, mais uma vez, de Beatriz Nascimento, se realize na história, não? Se realize plenamente como um humano e plenamente como um sujeito. Há também um debate na historiografia brasileira sobre a subjetividade escrava e a agência escrava que poderíamos eventualmente retomar ou também aqui enfatizar, levando, por exemplo, em conta a obra de Jacob Gorender. Não? De uma forma ou de outra, o que eu quero enfatizar aqui seriam, então, como eu disse, as cláusulas estruturais e históricas para que possa existir algo como um sujeito negro. Porque de porque de sujeitos que falamos, não? Quando falamos sobre, digamos, sobre contatos entre fronteiras no contexto colonial, não? Entre sujeitos distintos. No nosso caso, e esse é um aspecto importante, não? A equipe de pesquisa, ela própria, no caso de Castilho São Félix, era composta por sujeitos majoritariamente negros. E é nesse sentido que anteriormente eu sugeri uma atenção especial para essa dupla constituição de sujeitos históricos, não? Dos dois lados, não apenas então do encontro colonial, mas dos dois lados também da fronteira epistemológica, não? Entre sujeito e objeto. Ora, isso para dizer que a impossibilidade do negro como um sujeito histórico, não? Como um agente plenamente infundido das prerrogativas de humanidade, encontra paralelo no âmbito da própria teoria antropológica, que também nega o reconhecimento, tem negado, não, do negro como um sujeito, inclusive de sua própria história, não? Ou melhor, quer dizer, história nesse caso com H minúsculo, não? Como autor de sua própria narrativa, não? Como Ellen Jobson então nos lembram, e no caso brasileiro isso está amplamente demonstrado, não? A antropologia sempre se deparou com essa problemática, não? No caso brasileiro de modo muito, muito exemplar, não? Porque a própria fundação da antropologia no Brasil foi protagonizada por autores ou por um autor que numa interface entre medicina legal e antropologia, digamos assim, consagrou a cultura negra como um objeto legítimo de estudos. Essa personagem é o Raimundo Nina Rodrigues, não? O médico e antropólogo determinista, não, racialista do final do século XIX, não? Nada poderia ser mais, eu diria, mais ilustrativo, não, dessa configuração colonial, não, que implica em subjetificação, objetificação, negação da humanidade, do que essa cena primordial de fundação da antropologia brasileira. Como eu disse, protagonizada por um médico que fundou ao mesmo tempo a antropologia do negro e a medicina legal brasileira, não? Que é o Raimundo Nina Rodrigues. Ora, nesse sentido, então, e para a antropologia, talvez mais do que para qualquer outra disciplina, se impõe o imperativo da descolonização. E isso significaria, então, enfrentar o fato fundante da modernidade, não? Aqui já, por mais de uma vez, digamos, relembrado, não? A escravidão africana nas plantations americanas, não? E a conquista colonial, que produziu a raça como a categoria da colonialidade, não? Que, como, por exemplo, Howard Winant e outros autores têm apontado, serve ou funciona tanto para localizar o sujeito no plano das interações cotidianas, como para também descrever, ou melhor, atribuir coerência a todo um edifício social, não? Sem falar, é claro, nessas consequências subjetivas que nós apontamos. A escravidão, a conquista e a raça constituem, então, um mundo antinegro, que é um mundo
digamos, implicado na negação da humanidade do negro, não? Como então o afropessimismo insiste. Esse mundo antinegro, digamos, arrasta como seu repertório a própria subjetividade precária ou precarizada negra, a morte social como uma categoria transhistórica, não? Que define a escravidão, mas que se projeta na modernidade, definindo então a ontologia do sujeito negro, que, como sabemos, eu já apontei aqui, seguindo a partir dessa ontologia pós-fanoniana, o sujeito negro que é eminentemente comparação, como nós então já apontamos aqui, não? Onde estou? Bem, em algum lugar. O sujeito, o negro digamos, é comparação. Como disse Fanon, o problema não é ser negro, mas é ser negro diante do branco, não? É ser negro diante desse, digamos, desse espelho poderoso, não? Que me nega reconhecimento, ao mesmo tempo que me promete assimilação, não? No contexto colonial africano, por exemplo. Não? Ora, por isso tudo, e como já que acho que já está mais ou menos claro, a negritude é a própria encarnação, incorporação na carne, não? Flash, de uma impossibilidade, de uma incoerência, de uma incapacidade, de um conflito, não, que não cessa digamos, a conflagração permanente na subjetividade negra é digamos, a infraestrutura, vamos dizer assim, não, indispensável para garantir coerência e estabilidade, não, a subjetividade branca, não. E não preciso enfatizar como, digamos assim, digamos, no imperialismo do pensamento eurocêntrico, há uma convergência, não, entre branquidade, entre o self branco e o sujeito cognoscente, não? Das epistemologias clássicas. Uma identidade nem sempre, digamos, assumida explicitamente, mas sempre presente, digamos assim, como diria, no contexto objetivado, não? Das práticas científicas, acadêmicas e institucionais. Caminhando para o final e voltando para a etnografia e para o solo concreto, onde desenvolvemos nossa atividade, eu quero lembrar, então, que essas aporias, não, ou contradições que o antagonismo estrutural fundamental, antinegro, produz, tem sido também documentado etnograficamente, não, por pesquisadores nos Estados Unidos e no Brasil. Alguns destes aqui reunidos na coletânea que eu pude organizar com o professor João Vargas, que atualmente está em Irvine, mas também com um artigo de Jaime Amparo Alves, Luciane Rocha, Maria Andréa dos Santos e outros autores e autoras radicados no Brasil. Então, buscando documentar na ordem objetivada ou objetiva da vida social, não, do mundo da vida, essas contradições ou aporias, inclusive aquelas, claro que interpelam, digamos, aos sujeitos nos dois lados, vou repetir, da fronteira epistemológica, não, objetos e sujeitos, porque ambos, pesquisadores e seus interlocutores, são sujeitos definidos historicamente como negros, tal qual eu próprio, não? Aqui conversando com vocês. Então, eu quero só então, fazer referência, para concluir, a dois trabalhos realizados no contexto de nosso projeto de pesquisa, não? E que, de algum modo, então, dão uma dimensão, digamos, mais concreta, etnográfica a essas questões. No trabalho, primeiro, de Júlio César Cerqueira Araújo, o trabalho de mestrado, agora ele está no doutorado, sobre a construção de projetos de vida de jovens rapazes negros, uma escola rural que é anexo daquela escola Rômulo Galvão, onde nós trabalhamos, perdão. Na localidade, isso que chamamos, seguindo Pierre Bourdieu, de ordem objetivada, está plenamente definida pela lógica da violência e pelas soberanias horizontais na formulação de Mbembe. Não? Assim como o Júlio documenta, códigos de conduta, hábitos de linguagem, o modo de vida está constantemente garantido pela presença da morte, não? Presumido ou real.
da morte social embutida na própria ordem social e da morte individual efetiva, não? Digamos assim, semeada pelas disputas violentas. Então, Júlio diz o seguinte: se formos pensar em termos de violência fundamentada em longos períodos de troca de tiros, roubos constantes ou expressão da violência como uma característica mais expressiva, talvez seria errôneo utilizar esse termo para descrever o que ocorre na localidade do Outeiro Redondo. Mas quando procuramos compreender o que se pauta em termos de violência em um campo de ordem estruturada pela criminalidade ou pela ação dos dispositivos de poder, ao exemplo da segurança pública, onde o primeiro estabelece regras para a convivência interna e o segundo reproduz os mecanismos de controle como forma de enfrentamento à criminalidade, podemos compreender que a violência se manifesta na localidade. Não? Então, esse trabalho de Júlio, o meu próprio trabalho, discute, digamos assim, por meio da interpelação da cultura popular, digamos assim, formas ou mediações para a subjetivação de sujeitos sociais, homens negros na Bahia, mediada pela cultura popular. Não? No caso da Bahia, a música chamada pagode é amplamente popular, e o pagode produziu duas personas culturais. Não? Uma dessas centralizava uma ideia de putaria, que enfatiza a sexualidade, não? E digamos assim, os desafios à moralidade burguesa, que eu tenho discutido, e outro eixo que eu chamado de tiroteio, não? Porque, digamos assim, ou a partir de uma música, uma canção popular, justamente chamada de tiroteio. Então, tiroteio como uma categoria do mundo da vida, não nativa, não exprime justamente digamos, a experiência social e, digamos, traduzida como uma estrutura de sentimento, não? E essa, na verdade, digamos assim, é o dispositivo, digamos assim, teórico que nos permite conectar, digamos assim, aquele cenário ou a cartografia de dispostação e violência com a produção de si subjetiva, então mediada pela ideia de putaria, como aparece em muitas canções, e que se modula, não? Que se traduz em diversos objetos de cultura. Então, concluindo a nossa prática de pesquisa, ou seja, a metodologia buscou desenvolver também diversos mecanismos, não? Que reforçam, que enfatizem a reflexividade crítica dos próprios sujeitos, porque o modo como fizemos a pesquisa implicou em trocas, em diálogos constantes, em modalidades também de investigação menos inquisitivas, não? Como entrevista. Também, é claro, procedendo pela exegese de categorias nativas, como, por exemplo, o tiroteio, como fizemos aqui, não? E reconhecendo, por fim, a historicidade das relações de poder que incidem para a representação da própria posição de sujeito. E, para nós, essa historicidade tem a ver com escravidão, com colonialismo e com essa, digamos, tensão ou dualidade, não? Entre humano e não humano, pessoa, não pessoa, sujeito, objeto, coisa e agente. Por fim, de fato, só para dar uma notícia, o projeto agora entrou em uma nova fase, se constituiu como um coletivo, que era um projeto, e tem desenvolvido, digamos assim, de modo mais autônomo, digamos assim, e menos comprometido com uma abordagem acadêmica e mais ativista, nesse caso, iniciativas. Né? Então, agora o projeto tornou-se o coletivo Brincadeira de Negão e tem aprovado projetos como esse aqui, parceiro de escrita, que tem usado o rap, o hip-hop, para justamente, nesse sentido reflexivo, documentar e estabilizar narrativas de si, de jovens homens negros do Recôncavo. Seria isso. Obrigado.